Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós iremos falar de diversos assuntos aí da área da cinemática, da área do movimento, ok? Como no próprio título já diz, ok? Também vai seguir uma lista daí mais geral com relação ao conteúdo em si, certo? Mas bem, desses primeiros pontos aí da área da cinemática, iremos começar com o primeiro conteúdo aqui, certo? Vamos comentar sobre movimento, ok? Abreviando aqui, de corpos extensos. Tá? Aqui pode ser usado tanto MRU, MRUV, ok? Mas vamos nos centrar mais no MRU mesmo, ok? Pois o mote não é misturar tudo, até porque a maioria das questões não envolvem essa mistura. Mas bem, quando a gente pensa num corpo extenso, ok? O que nós levamos em conta, tá? Levamos em conta o seguinte: temos uma certa trajetória retilínea, ok? Daí vamos supor que é uma questão bem clássica, que é uma questão de um trem inicia uma travessia numa ponte, ok? Aqui eu vou fazer a representação da ponte, tá? Vou passar por aqui. E essa ponte tem um certo comprimento que eu vou chamar de desão. Tá? E mostra também um trem que inicia sua travessia, ou pode ser também um ônibus, tá? Algum corpo mais extenso. A gente utiliza trem por ser bem extenso, né? Claramente. Ok? Então, temos isso aqui. E esse trem tem um comprimento que eu vou chamar de Dzinho. D minúsculo para o comprimento do trem, D maiúsculo para o comprimento da ponte. E ele pergunta, né? A questão vai dizer mais ou menos, né, qual é o tempo que ele leva para completar a travessia, certo? Que envolve daí uma questão, né, de MRU, certo? Ou de movimento uniformemente variável, o MRUV, ok? E o que nós temos que nos preocupar aqui? Seguinte, para um corpo fazer uma travessia completa, né, no exato instante que ele começa o seu percurso nessa ponte, né, ele vai começar com o quê? Com a dianteira dele, que eu vou chamar de um ponto A, passando pela ponte, ok? E bem, ele vai ter completamente entrado nessa ponte, né? Ou seja, todo o trem vai estar dentro da ponte, quando o ponto, a parte traseira dele, completa B, né, chegar neste ponto, certo? E o trem completa a sua travessia, né, não quando o ponto A passa pela ponte, ou seja, não é simplesmente ele percorrer a distância equivalente à ponte, mas não, é quando o ponto B, que é da traseira dele, tiver saído da ponte. Daí, então, ele completa a travessia, né? Aqui ele inicia a travessia, andou, completou a travessia, né? Quando a traseira, ele inicia quando a dianteira entra na ponte, termina quando a traseira sai da ponte, certo? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos que considerar uma distância total, né? O problema do trabalhar com corpos extensos é justamente esse, é a distância que nós vamos trabalhar. Daí, vendo a distância, o deslocamento que ele produz, o deslocamento que ele faz, certo? Sabendo esse deslocamento, pronto, conseguimos então, a partir daí, seja MRU, seja MRUV, determinar o movimento dele. Então, o problema é justamente saber a distância que ele anda, certo? E, olha só vendo aqui, já conseguimos perceber o seguinte, que no momento que ele percorre, né, no instante T0, que é justamente quando ele começa a travessia, quando o ponto A entra na ponte. Só que ele vai terminar a travessia quando o ponto B sai da ponte, certo? E bem, se nós pensarmos o ponto A,
que seria num instante T1 aqui qualquer, não vai ter recém passado da ponte, já vai ter andado uma certa distância. Então, se a gente for pensar a distância percorrida pelo ponto A, né, considerando o movimento desse ponto, o que nós temos? Ó, aqui estava o trem, aqui vai estar o trem de novo, né? Podemos ter essa mesma lógica do outro lado, certo? Mas aqui vemos que o ΔX, certo? O deslocamento ou o modo do deslocamento é nada mais igual do que D, tamanho da ponte, mais Dzinho, que é o quê? O comprimento do próprio trem, ou daquele próprio corpo extenso. Pode ser um ônibus também, pode ter talvez até uma questão como uma limusine, né? Mas o ΔX aqui, ó, o deslocamento que nós iremos considerar é justamente a soma dessas distâncias, né? Então, por exemplo, supondo que a velocidade com que esse trem anda possui uma velocidade de módulo 72 km por hora, certo? Bem, este 72 km por hora, supondo o comprimento do trem, tá, Dzinho, igual a aproximadamente uns 100 metros, vou pegar aqui, tá? E o tamanho da ponte, tá? Vou colocar 200 metros, não, vou colocar mais 300, ok? E perguntar, quero saber, qual é o intervalo de tempo ΔX, quanto é que vale o intervalo de tempo ΔX, para que o trem complete essa travessia, certo? Então, veja só, lá do MRU, ou da expressão da velocidade, nós tínhamos que a velocidade era o quê? Variação de posição, né, o deslocamento, vezes a variação de tempo. Pegando aqui os valores dos módulos, né, pensando ainda no movimento em linha reta. Pois bem, então, vendo isso aqui, né, eu consigo pegar esse T que divide e passar para o outro lado multiplicando. Ficaria T, ΔT, né, vezes V. Como esse V está multiplicando, né, logo depois de eu passar o T para cá, eu poderia pegar o V e passar dividindo, né, fazer o que seria uma troca aqui. Então, o que eu teria? Que para o intervalo de tempo ΔT, teria que esse valor é igual a ΔX, o deslocamento, divididos pela V, velocidade. Ok? Bem, ΔX e V, nós temos que encontrar aqui os seus respectivos valores. Como é que faremos isso? Primeiro, o ΔX, como eu estou tratando... o azul acabou, já carrego ele. Como o ΔX eu estou tratando como movimento de um corpo extenso, né? No caso um trem. Ah, e quando é que eu vou saber que o corpo é extenso? A questão vai falar o comprimento do corpo que está se movendo. Ah, um trem de tantos metros de comprimento, por exemplo, né? Mas pensando, um carro, uma bicicleta, uma pessoa. Bem, as dimensões, né, de um carro em relação ao movimento que ele faz, muitas vezes pode ser desprezível, né? O carro o comprimento dele é muito pequeno em relação à distância que ele anda. Por isso que essa situação só é considerada quando eu tenho um corpo extenso, né? Quando o comprimento dele é na mesma ordem de grandeza da distância que ele vai percorrer. Nesse caso, o comprimento da ponte, ali, ó, 100, 300. Se eu fosse pensar um carro, seria o quê? 2, 3 metros. Né? 3 metros para 300 já não é, né? Já não é muita coisa, então a gente pode desprezar, certo? Pensando só na distância que ele anda daí então. Mas olha só, o ΔX aqui neste caso seria o 100 mais os 300. Ou seja, o deslocamento que o trem tem que fazer neste exemplo que eu dei teria de ser de 400 metros. 300 para ele andar, né, o que seria a distância da ponte, mais 100, que seria do próprio comprimento, né? Esse a mais aqui que ele tem que andar para terminar a travessia. Certo? E a velocidade, bem, aqui está representada em quilômetros por hora, certo? Velocidade em quilômetros por hora, temos que fazer a transformação para metros por segundo, fazendo então a divisão por 3,6, certo? Que está explicado já nas aulas anteriores, tendo aqui então o valor 20 metros por
segundo. Né? O valor da velocidade em metros por segundo, lembrando, não podemos trabalhar aqui em quilômetros por hora, ok? Bem, daqui então, ó, ΔT vai ser igual ΔX, 400, divididos por V, 20, podendo aqui então eliminar os zeros, tendo então que ΔT é igual a 40 por 2, 20. No caso, 20 segundos seria o tempo para ele finalizar esta travessia aqui, né, considerando o comprimento da ponte e considerando o comprimento do trem. Ok? Pois bem, pessoal. Então, vamos para o próximo ponto aqui, né? Isso aqui é só comentando de corpo extenso, daí seja para MRU, seja para MRUV ou para qualquer outra situação, se nós temos um corpo muito extenso, nós temos que considerar a distância dele, certo? E essa distância vai aparecer aonde? Sempre dentro do deslocamento que ele vai produzir, certo? Neste caso aqui, que é um exemplo, pensando na travessia, né? Começando lá da expressão da velocidade, o que nós tínhamos de diferente? Que o deslocamento, ó, nós não vamos considerar apenas a distância que ele anda, mas a distância que ele anda mais o próprio comprimento, certo? Isso aqui é para trabalhar com a ideia de corpos extensos, né? Movimento que envolve criação de trem, travessia de ponte, qualquer corpo que tenha um comprimento considerável, certo? Bem, essa é a primeira parte ali, né? Parte rapidinha, ok? Que aqui não vai ser apenas um ponto que a gente vai analisar, vai ser várias situações, certo? Esse primeiro analisando a ideia de corpos extensos. Ok. Bem, o próximo assunto aqui é falar, então, uma grandeza que a gente já trabalhou aqui, certo? Que é a definição de... Deixa eu apagar aqui. Que é a ideia de velocidade média. Tá? Eu já vi esse conteúdo de velocidade média, uma parte dele, né, lá dentro do MRUV, na aula anterior, ok? Só que ali era um caso particular para o MRUV. Aqui nós veremos a velocidade média no âmbito mais aberto, ok? Então, começando. Bem, primeiramente, nós temos que definir, né, qual é a diferença da velocidade média para o que nós estávamos calculando, por exemplo, lá na função horária da velocidade, né? Que daí é diferenciar dois tipos de velocidades. Que é uma que nós chamamos de média, que é o que nós iremos trabalhar, e outra que a gente vai chamar de velocidade instantânea, tá? Que era mais ou menos a velocidade que nós estávamos trabalhando até então, velocidade instantânea, certo? Bem, o que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea é a velocidade num exato tempo t, né? Num exato instante de tempo, por isso o nome instantânea, certo? Eu vou analisar a velocidade naquele tempo específico, né? A função horária da velocidade, por exemplo, vai me dizer isso, a velocidade naquele exato instante de tempo, né? A velocidade em 2 segundos, a velocidade em 2.1 segundos, em 2.2, então num tempo muito exato, certo? Por isso esse nome, velocidade instantânea, tá? É velocidade em um exato momento, ok? Aí eu não estou pensando no antes e no depois, é ali mesmo, certo? Claro, tem um conceito um pouquinho mais abrangente a respeito disso, mas aqui nós vamos pensar dessa forma que fica mais, mais simples para nós. Não temos que chegar a muitos detalhes. Velocidade média já vai trabalhar no quê? Num certo intervalo de tempo, né? A própria ideia de média, né, já nos leva a alguma coisa que não é um valor exato, mas é um valor estatístico, um valor aproximado, né?
dentro de um intervalo de tempo. Lá no MRU, por exemplo, velocidade instantânea, velocidade média, poderia ser dito como a mesma coisa. Por quê? Porque como a velocidade é constante, é sempre a mesma o tempo inteiro, então a média vai ser exatamente o mesmo valor o tempo inteiro. Tá? No MRUV, já temos uma diferença. Nós vimos lá, né, tem a ideia da velocidade instantânea, dada pela função horária, e tínhamos a velocidade média, que poderia ser feita através de um valor médio, né? Mas, no caso geral, ok, no geral, a velocidade média, que eu vou denominar aqui, ela é igual à distância total, certo? Divididos pelo intervalo de tempo total. Ok? Bem, parece, é muito semelhante com a expressão da velocidade lá, da MRU mesmo, só que aqui, na velocidade média, quando a gente fala dessa situação de distância total, tempo total, a gente está desconsiderando tudo que está acontecendo durante esse intervalo de tempo. E pensando apenas no que? No início e no fim. Né? Se eu for abrir essa expressão, o que é o deslocamento total, ou simplesmente deslocamento e pronto, né? O que eu poderia dizer? Que é a posição final, x1, menos a posição inicial, x0, dividido pelo instante final, t1, menos o instante final, t0. Ok? Vou simplificar com algum exemplo aqui. Okay? Claro, para algumas resoluções aqui é basicamente a mesma coisa que trabalhar com MRU, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui pela questão do conceito que essa ideia de velocidade média traz, que não é uma ideia de velocidade instantânea, mas uma média de valores. Olha só, vou pegar um exemplo, certo? Fazer um trecho, ok, de 20 quilômetros, certo? E um outro trecho de 30 quilômetros. Ok? Aí bem, digamos o seguinte, certo? Que quando o relógio marca 14 horas, né, 2 da tarde, certo? Um corpo, pode ser um carro, né, você sabe, é uma parte deste ponto aqui, parte do início, né, então a posição inicial dele, e se desloca desse ponto que eu vou chamar de A, e chega até um ponto B, tá? Às exatas 16 horas, ou 4 horas da tarde, certo? Para no ponto B. Ele sai do ponto B às 17 horas, ou seja, ele fica 1 hora ali parado, ok? E chega no ponto C, ok? Por volta das 18 horas, né? Então, olha só o trecho, o exemplo que eu trouxe aqui. Eu estou dando um trecho em 2 etapas, ok? Eu digo a hora de partida, a hora que ele chega, o momento que ele ficou aqui, o momento que ele chega no ponto C, e eu vou tentar calcular a partir disso a velocidade média, né? Claro, alguns pensariam, bem, basta eu calcular a velocidade aqui e pronto, resolvi minha questão, né? Daí tiro um valor médio entre os dois, acabou. Mas não vai ser assim que vai funcionar, né? Se tu fez algum exercício e resolveu dessa forma, bem, acabou achando um valor coincidentemente igual, mas por formas erradas. Então, muito cuidado, né? Bem, o que é a velocidade média? Velocidade média, como está aqui ao lado mesmo, é o quê? É o deslocamento, x1 menos x0, certo? Divididos pelo intervalo de tempo, t1 menos t0. Mas bem, o que acontece? Lembra quando eu coloquei aqui? Eu coloquei um total, né? Então eu vou pegar todo o deslocamento percorrido pelo carro de A até C, que eu quero a velocidade média nesse trecho todo, né, de A até C, e o tempo total que levou de A até C,
certo? Como é que nós resolvemos isso? Olha só, vamos pensar que aqui nesse trecho, ele começou na posição x0 igual a zero, né? Partiu da origem, certo? Que aqui no ponto B seria exatamente x igual a 20, no caso quilômetros, e aqui o que eu vou chamar de x1, que é o final, seria a posição 20 mais 30, 50 quilômetros, né? Ó, cuidado, ele saiu do zero, chegou no 20, chegou no 50. Para alguns poderia fazer, né? Só somar tudo e dizer, ó, ele andou 50 metros. Ok? Mas aí eu quis usar aqui a questão da posição dele no eixo de referência. Certo? Partindo do ponto zero, chegou no 20, chegou no 50. Ok? Então, olha só. x1 menos x0. Vou ter o quê? 50 menos 0, que daria exatamente os 50 quilômetros que ele percorreu aqui. Divididos. T1, bem, x1 é 50 em T1 igual a 18. Né? Ele chegou na posição 50 às 18 horas. E partiu de 0 às 14. Então, eu vou ter aqui 18 menos 14. Daqui, então, deixa eu apagar isso aqui. A velocidade média, né, vai ser o quê? 50 menos 0, 50. 18 menos 14, 4. 50 divididos por 4 é igual a 12,5 quilômetros por hora. Bem, a princípio parece muito tu pensar, é só usar o velocidade, distância dividido pelo tempo e acabou, né? Mas claro, olha só o que eu fiz aqui. Se nós fôssemos pensar quanto tempo ele levou, pegaríamos, saiu às 14, chegou às 16, levou 2 horas para fazer esse trajeto, né? Primeiro trajeto feito em 2 horas. Bem, ele saiu daqui a 5 e chegou lá às 18, então ele levou 1 hora. Tá, então foi feito um trajeto de 3 horas, certo? Mas por que eu considerei 4 aqui? Pelo seguinte, esse tempo de descanso que ele teve, dentro desse intervalo, também é contado para o cálculo da velocidade média, certo? E bem, eu tendo essa contagem, esse valor desse tempo parado, né? Eu vou ter um valor diferente se eu pensar só nos momentos em que houve realmente um movimento, né? Não houve repouso, certo? Então seria diferente. Se eu perguntasse qual a velocidade que ele se desloca entre A e B durante o movimento, teria um valor. Entre B e C, teria outro. O valor médio entre esses dois, bem, temos aqui, tá? Então, a velocidade média, o que ela faz? Ela vai considerar toda a distância percorrida e vai considerar também o tempo que levou para chegar de um ponto a outro, o intervalo de tempo, incluindo aí qualquer tempo que houve, ou parada, ou descanso. Se o corpo voltasse para um ponto, eu não ia considerar essa volta. Tudo que acontece aqui no meio, eu basicamente o quê? Eu vou desconsiderar, certo? Ou seja, ele não vai entrar de fato no meu cálculo. Vou pegar o início, ok? E vou pegar o fim e acabou. Calculo, a minha velocidade média, certo? Que aqui é uma forma que pode aparecer, ok? Bem, apagando aqui, que tem um segundo ponto a respeito da ideia de velocidade média, tá? Que é o seguinte, uma coisa que é comum aparecer em algumas questões, certo? Que é quando ele não te informa uma distância, ele te informa apenas velocidades. E eu vou dar duas situações, eu vou dar duas formas de se resolver. Isso pode, claro, vir de outras maneiras, mas eu vou considerar que um corpo material, tá? Pensar no carrinho mesmo, ok? Até porque se a gente pensar em si, a velocidade média é uma coisa que a gente pode considerar no dia a dia, porque como a gente pega o início e o fim, e estamos tentando ter um valor estatístico, né? Podemos usar isso para muitas coisas, certo? Tá? Então, olha só.
Até porque o movimento de um corpo no dia a dia não é uma coisa, uma velocidade constante ou uma velocidade que varia uniformemente. Não, é tudo junto, misturado a qualquer tempo, não tem muita, vamos dizer assim, não tem uma ordem assim que tu possa usar com uma fórmula, só uma ferramenta, né? Então, muitas vezes é utilizado a ideia de velocidade média, ok? Então, olha só. Aqui, esse carro percorre uma distância ΔX, certo? Com uma velocidade V1, eu vou chamar, que o módulo vou representar 20 km por hora. Tanto que eu estou usando km por hora aqui agora, né? E logo após, ele anda uma mesma trajetória ΔX, ok? O mesmo ΔX, porém com uma velocidade V2, que o módulo eu vou colocar aqui, então, que vai ser de 30 km por hora. E o que eu vou perguntar essencialmente vai ser o quê? Qual é a velocidade média? Tá? É uma outra forma que pode aparecer, certo? Claro, como eu não estou dando os valores de distância e tempo, né, nós não conseguiríamos, a princípio, fazer sem esses valores, né, de forma matemática mesmo, aplicando a fórmula, achando valores. A gente teria um trabalho algébrico aqui em primeiro momento. Tá? Mas bem, vamos fazer esse trabalho algébrico em primeiro momento. Depois eu vou mostrar uma outra maneira que pode ser até mais fácil de se realizar esse cálculo, ok? Junto com a explicação. Mas olha só. Primeiramente, né, a velocidade média, ela é o deslocamento total divididos pelo intervalo de tempo total, que eu não os tenho numericamente, né? Mas esse deslocamento total, eu posso dizer que é simplesmente 2 ΔX. Por quê? Porque eu estou somando 1 na primeira etapa, 2 na segunda etapa. Tá? Então, 2 ΔX. Deslocamento total. Certo? O tempo, por sua vez, tá? Nós teremos que calcular ele antes. Como nós vimos aqui anteriormente, o intervalo de tempo ele é nada mais do que o ΔX divididos por V. Certo? Então, nós iremos encontrar um ΔX para esse primeiro momento, ΔX não, ΔT, ΔT1, e o intervalo de tempo para esse segundo momento, ΔT2. Tá? Então, vai ter dois intervalos de tempo, porque eu tenho duas velocidades diferentes, certo? Por exemplo, ΔT2, né, como o trecho 2 eu estou indo com uma velocidade maior, é intuitivo que a gente veja que é para dar um valor menor, né? Mas não encontraremos isso aqui agora. Vai ser feito de outra maneira, ok? Quem quiser ver outra maneira, que eu digo que é a mais fácil, pode pular o vídeo. Aqui eu vou mostrar mais complicado, que daí tem a questão do trabalho algébrico, que é algo muito cobrado aí em alguns vestibulares, certo? Então, veja só. Daqui, eu vou partir aqui, o tempo total, tá? É o ΔT1 mais o ΔT2, né? O tempo na etapa 1 mais o tempo na etapa 2. O tempo total, tá? Fazendo a soma. Então, ΔT vai ser igual. O que acontece? ΔT1 vai ser o ΔX sobre o V1, que é 20. Mais o ΔT2 vai ser ΔX também, porque é o outro trecho, que é exatamente igual, só que divididos por 30, certo? Daí, então, nós temos aqui o seguinte. Aqui, basicamente, vai entrar uma soma de fração, ok? Fazendo a MMC entre os dois, iremos achar o valor de 60. E aqui vai dar 30 ΔX mais 20, 50 ΔX, ok? Bem, quem não sabe trabalhar com a ideia da fração, pode pausar o vídeo, pode tentar fazer isso aqui, né?
Dessa forma, a regra do MMC, divide por baixo, multiplica por cima, ou faz produto cruzado, como preferir, né? Aqui, então, dando valor 5ΔX sobre 6. Né? O que eu fiz? Simplesmente cancelei os zeros. Então, veja só. O ΔX total, né, o deslocamento total, 2 vezes ΔX, ou seja, depende do deslocamento. O tempo total, 5/6 desse ΔX, que também depende do deslocamento. Então, eu tenho duas grandezas que são o que? Elas são proporcionais ao mesmo valor, certo? De forma que, como esses dois são proporcionais ao mesmo valor ΔX, bem, eles vão acabar se excluindo agora no cálculo da velocidade média. Olha só, velocidade média, ΔX, que é 2ΔX, ΔX total, né? Divididos pelo intervalo de tempo, 5ΔX sobre 6. Aí vem a regra da divisão de frações. Teremos 2ΔX vezes 6 sobre 5ΔX, podendo então cancelar finalmente esses ΔX. E teremos para a velocidade média o valor 2 vezes 6, 12, divididos por 5. Ok? Então aqui, nessa questão, a velocidade média vai ser o quê, né? 12 divididos por 5, que vai dar igual a... Só um errinho aqui, pessoal. Aqui vai ser simplesmente 5. E aqui teremos 60. Ok? Então aqui coloquem um zero. Coloquem um zero. Ok? Teremos 120 divididos por 5. Tá? Que aqui o valor vai ser igual a 24 quilômetros por hora. Certo? Peço desculpa esse erro aqui. Né? Tentativa de fazer de cabeça. Mas ali não cortamos aqui, neste caso, os zeros. Fica só os 60 realmente. Tá? Bem, desse ponto aqui, conseguimos encontrar o valor da velocidade média. 24 km por hora. Tá? Uma outra maneira mais, eu diria, mais fácil, como esse ΔX eu vou simplesmente cancelar ele e a velocidade média não vai depender mais desse cara, eu posso simplesmente atribuir um valor, né? O exemplo aqui, ó, refazendo, eu posso atribuir um valor para o ΔX, que eu quiser. Eu vou supor que é o 60, né? Ou seja, 60 quilômetros. Eu vou usar essas mesmas equações agora para trabalhar com números, certo? E vou ver que eu vou encontrar o mesmo valor. Pode tentar com qualquer outro. Eu utilizei o 60 porque ele é múltiplo do 20 e do 30, né? Então, para fazer essa divisão fica mais fácil, certo? Porque daqui, o que eu vou ter? O deslocamento total, ó, 60 mais 60, 120 quilômetros. Tá? E os tempos, ΔT1, ΔT2, olha só, já calculando aqui, aproveitando daqui, né? Em vez ΔX vai ser 60 divididos por 20, teremos 3 horas. ΔT2, 60 divididos por 30, vai dar 2 horas. Então, tempo total, 5 horas. Se eu for calcular a velocidade média, 120 divididos pelo tempo total, que é 5. Exatamente o que a gente achou aqui, né? Ou seja, novamente, 24 quilômetros por hora. Certo? O mesmo valor, né? E aqui eu digo mais fácil até porque, olha só, por exemplo, eu não caí nesse pequeno erro que eu tive aqui, né? De acabar colocando vezes 10 sem querer, um zero a mais ali, né? E conseguindo chegar mais rápido na resposta, sem essa dedução algébrica toda aqui, né? Utilizando letras ali, ok?
e chegando no mesmo valor. Pode tentar utilizar outros valores, eu recomendo múltiplos de 60 para não ter que trabalhar com dízimas, tá? Mas se tratando de velocidade média, ok, nós temos isso. Velocidade total, velocidade média, deslocamento total, divididos pelo intervalo de tempo total, né? Em fins formulísticos, certo? Uma outra situação que pode aparecer, tá? Bem, a velocidade média para o MRUV, não vou comentar, pois já comentei na última aula, na aula de MRUV mesmo, certo? Que a gente tinha lá uma média aritmética e lá eu expliquei como é porque a gente pode fazer isso, justamente para não se confundir. Mas aqui, pensando, própria velocidade média, pensando num gráfico, a posição contra tempo, certo? Como é que vai funcionar esse gráfico posição contra tempo? Tá? Como eu quero trabalhar com a velocidade média, tá? Pensar aqui num tempo pode ser em segundos, uma posição pode ser em metros, ok? E eu vou graficamente pensar assim. Partiu de um ponto qualquer, subiu, desceu, subiu, e teve algum comportamento não linear, né? Que não pode corresponder a alguma função afim, assim, que a gente pode ver de cara. Mas eu sei que ele partiu de um tempo t0, de uma posição x0, chegou a uma posição x1, num tempo t1. O que seria a velocidade média, basicamente, dele nesta situação? Vai ser considerar esse movimento como se fosse isto aqui, tá? Como se fosse basicamente uma linha reta, né? Traduzir esse movimento que eu não tenho aí uma periodicidade, uma regularidade nele, matemática, né? E eu considero como se fosse basicamente um movimento de MRU, né? Onde eu teria a posição x de t como um x0 mais velocidade média vezes tempo, né? Mas, claro, dentro desse trecho teríamos variações, né? Então, essa ideia de velocidade média, como eu digo, é uma coisa mais estatística, certo? Eu poderia dizer que é uma posição aproximada aqui, vou colocar um tio aqui para referir aproximado, né? Então, uma posição aproximada naquele instante t, certo? Vai ser dada pela própria velocidade média, ok? Tá? No próprio gráfico que nós, no próprio exemplo da questão anterior, certo? Que a gente tinha o tempo em horas e a posição em quilômetros, tá? Ele saía de um ponto zero e chegava no ΔX e depois mais um ΔX, ok? Bem, aqui ele levava no primeiro instante, nós vimos, por exemplo, um instante de 2 horas e chegava num instante de 5 horas, certo? Bem, se eu fosse pensar, por exemplo, no MRU, eu poderia dizer que eu teria 2 instantes aqui. Sim, e um levemente mais inclinado. Vamos fazer um pouquinho melhor isso aqui, tá? Para conseguir se observar, né? Um pouquinho mais inclinado, certo? Ou simplesmente considerar, ó, um valor médio, né? Ganha origem até o meu ponto final. Mas, claro, estou pensando aqui a ideia de velocidade média e eu já estou um pouquinho mais além do que é costumado se cobrar em vestibulares, certo? Aqui o máximo que pode acontecer é ter essa consideração de como nós não temos um movimento regular ou até dividido em várias etapas, né? Se pensar, começou com a MRU, parou no repouso, chegou na MRUV, e graficamente apresentado, que daí tu vê muitos desenhos, pode-se pensar na ideia de velocidade média, certo? Simplesmente inicial, final e considerar esse intervalo de tempo. Qualitativamente, inclusive, dá para analisar pela inclinação dessa reta, né? De dizer qual corpo obteve uma maior velocidade média, por exemplo, certo? Mas bem, vocês têm ali lista de exercícios para fazer, tem exercícios, muitos exercícios no canal, certo?
Há mais de 1000 vídeos de vídeo resoluções, ok? Que vocês podem usar para se guiar, certo? Então, finalizando aqui essa parte da velocidade média, tá? E da parte dos corpos extensos, nós vamos, ok, para um próximo ponto aqui, que é, né, começar então a ideia de velocidade relativa, tá? Ideia de velocidade relativa. Bem, qual é a ideia? Seguinte, num sistema, deixa eu fazer com roxo mesmo, tá? Num sistema aqui dessa vez eu vou considerar um x e um y, um x e um y, pode ser os dois em metros mesmo, tá? E daí é um plano cartesiano representando o plano de uma região, né? Aqui a gente vai ver realmente em si local, posição. Tá? Ou seja, eu estou escrevendo aqui um local. Tá? E vamos pensar que nessa referência temos o seguinte. Temos um carro se deslocando com uma certa velocidade V1. Tá? E próximo a ele, temos outro carro se deslocando a uma velocidade V2, certo? E aqui eu vou determinar, para fins de exemplo, que o módulo de V2 é maior que o módulo de V1, certo? Bem, o que é a ideia de velocidade relativa, né? Se eu pensar na pessoa que está aqui dentro, observando, né, a pessoa nesse carro aqui, que eu vou chamar de carro 1, observando a pessoa que está no carro 2, né, o que ele vai ver nesse carro, diferente de quem, por exemplo, está de fora ali, não está em carro nenhum. Ele vai perceber o movimento desse carro de uma forma diferente, certo? Porque ele já está em movimento, ele também está em movimento, então ele vai ter aquela impressão de que esse carro parece mais devagar, né? E comparado com uma pessoa do lado de fora, a pessoa do lado de fora vai ver os carros passando, né? Vai ver os carros passando, passou o carro. Esse que está aqui dentro do carro vai ver esse aqui também passando, só que vai ter a impressão que ele vai estar um pouco mais devagar em relação a quem está do lado de fora observando, né? Então, velocidade relativa, relativa a quê? Relativa a quem já está em movimento, né? Se os dois estivessem com a mesma velocidade, bem, um veria o outro e ficaria acompanhando o tempo inteiro, né? Ficariam os dois juntos, um do ladinho do outro, certo? E a velocidade relativa, então, vai entrar nessa situação. Quando eu quero analisar o movimento de um corpo, sendo que eu vou analisar a partir de um corpo que também está em movimento, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a ideia, a velocidade relativa, tá? Velocidade relativa. E neste caso, eu vou dizer o seguinte, olha só. Se o carro 2 está a uma velocidade de módulo maior, e eles estão na mesma direção, tá? Vou colocar na mesma direção e sentido, os dois indo para o sentido positivo, deixo o X. Esse V1 vai ver o V2 se afastando por esse sentido. Então ele vai ver, vai ter uma velocidade para ele, né? Então velocidade relativa de quê? V2 menos V1. Essa é a ideia da velocidade relativa, né? A velocidade relativa do corpo 2 em relação a 1. E vice-versa. Só que, claro, essa questão vetorial, aqui, essa questão de sentido, qual eu boto primeiro, qual eu boto depois, não é muito cobrado em vestibular, não tem muito o que se preocupar. Isso pode ser tirado apenas por mera interpretação. Então, como é que nós calculamos isso? Que a velocidade relativa, ou melhor, o módulo da velocidade relativa é igual ao módulo da diferença entre as velocidades. Que a gente diz a velocidade relativa entre os dois, certo? Velocidade relativa entre os dois. Tá? Aqui, como exemplo, eu posso colocar um V2 de módulo 30 metros por segundo e um V1 de 5 metros por segundo.
né? Poderia colocar até em quilômetros por hora, mas pode ser feita a mesma analogia, né? Entre esses dois, então, teria uma velocidade relativa de basicamente, ou o módulo dela, né? De basicamente 30 menos 5. Aqui, velocidade relativa, então, de 25 metros por segundo. Então, realmente, entre esses dois vai ter uma velocidade um pouco menor de quem está do lado de fora, né? Se os dois tivessem a mesma velocidade, a relativa entre eles seria zero. É como se um tivesse parado para o outro, né? Só que, claro, está todo o ambiente lá mostrando que não é bem isso que está acontecendo, porque temos outros sistemas de referência aqui. Tá? Mas a ideia de velocidade relativa, ela entra nesse intuito aqui, né? De eu analisar um movimento a partir de outro corpo também em movimento. Certo? E bem, um detalhe aqui é o seguinte, vejo que para essa velocidade relativa, eu utilizei, né, essa notação de vetor, certo? Por quê? Porque a velocidade relativa, ela é também uma grandeza vetorial. Então, as somas, subtrações também terão de ser vetoriais, certo? E bem, para isso, temos algumas considerações. Claro, aqui foi possível fazer tudo dessa forma aqui. Sempre só fazendo uma subtração, certo? Mas vamos utilizar aqui outros casos, né? Olha só. Velocidades em uma mesma direção. Certo? Em uma mesma direção. E pensar, não para decorar uma fórmula aqui, ou mais de uma, mas usar aquela ideia da orientação do eixo para eu poder saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Lembrando que o eixo X tem o sentido positivo para a direita, tá? Vamos pensar que os meus dois corpos materiais de velocidades V1 e velocidades V2, podemos utilizar o exemplo desse primeiro aqui, né? De 35, por exemplo. Bem, a velocidade relativa em módulo, eu vou reescrever só dessa forma, tá? Eu vou definir que o módulo do vetor, velocidade relativa, é V. Aqui a gente desconsidera todos os sinais. Tá? Então, temos o seguinte, que velocidade relativa vai ser V2 menos V1. Tá? Aqui eu coloco o V2 na frente, por quê? Porque ele é o maior, só por isso. Se o V1 fosse maior, beleza, bota o V1 na frente, afinal a gente está tirando o valor em módulo. Né? Então essa questão de positivo ou negativo só vai interessar aqui dentro, depois. Mas a expressão é justamente essa. Como esses valores são iguais, tem o mesmo sentido, desculpa, e eu vou estipular agora o módulo deles, colocar aqui em quilômetros até, botar aqui V1 sendo 20 km por hora e V2 30 km por hora, temos que a velocidade relativa entre ambos é simplesmente 30 menos 20, ou seja, 10 km por hora de velocidade relativa entre eles. Ou seja, é como se o V2 estivesse se afastando a 10 km por hora de V1, caso o V1 estivesse parado. Né? Isso é um exemplo, mesma direção, né? E o mesmo sentido. Agora, o que ocorre se um deles tem sentido oposto, né? Mas ainda na mesma direção? Vou colocar aqui V2 e aqui eu vou colocar V1. Tá? Usando esses mesmos valores, certo? O que ocorre? Olha só. V relativo, tá? Fazer até melhor para fins de simplificar.
eu vou dizer que quem inverteu o sentido foi o V1 e o V2 se manteve com o mesmo sentido. Tá? Vai ser ainda essa diferença. V2 menos V1. Só que, como o V1 está em sentido oposto, dessa vez, esse V1 já vai ser negativo. Então, o que eu vou ter aqui? Em vez de V1, como anteriormente, eu vou ter menos V1. Eu tenho um sinal de negativo a mais aqui para acrescentar, né? Aqui os dois eram positivos, um menos o outro, que é a expressão para a velocidade relativa, né? Aqui, como tem esse sinal de negativo aqui a mais, coloca esse sinal a mais. E olha só como é que fica. Menos com menos dá mais, então temos uma soma agora de velocidades. Neste caso, a relativa entre eles seria 30 mais 20 igual a 50 km por hora. Então, a velocidade relativa aqui, ó, neste caso, como eles estão um de encontrar o outro, eu poderia ter os dois se afastando, cada um em sentido oposto. Eu tenho uma soma, ou seja, para esse aqui, é como se V1 estivesse se aproximando a 50 km por hora, sendo que ele, na verdade, se aproxima a 20. Né? Só que como ele atinge 30 sentido oposto, então soma esses dois valores, certo? Que aí é as velocidades relativas quando nós temos o quê? Quando nós temos a mesma direção, porém eu tenho o quê? Eu tenho sentidos iguais ou sentidos opostos. Que seria basicamente a ideia de se o mesmo sentido, tira a diferença. Se eu tenho sentidos opostos, soma-se. Né? A gente consegue ter essa ideia meio intuitiva, assim, porque como um está mais, como eu posso dizer, os dois estão indo para a mesma direção, é como se um tentasse ultrapassar o outro. Então vai ter aquela visão do outro né, indo para trás um pouco devagar. Então pode dizer, é uma diferença, né? Porque ele consegue ultrapassar por uma diferença de velocidade. Agora, se são sentidos opostos, simplesmente, né, um se afasta do outro, muita velocidade em relação ao outro. Tanto que nem dá tempo de ver o que está acontecendo. Né? É como tu tentar analisar, tu está dentro de um ônibus ou de um carro, e tu vê o trânsito da contramão. Tu vê os carros passando muito mais rápido, enquanto os carros que estão na mesma mão que a tua estão parecendo que estão mais devagar. Consegue prestar mais atenção. Certo? Então, essa é a ideia de velocidade relativa aqui. Claro, tem mais um ponto. Ok. Tá? Ainda dentro da velocidade relativa, um outro caso que às vezes pode aparecer, certo? Que também é fácil de resolver quando temos velocidades perpendiculares. Tá? O que eu quero dizer com velocidades perpendiculares? Perpendiculares. Né? Só utilizar mais esse. Teria um caso geral aqui, mas aí envolve questão de soma vetorial, que não é muito cobrado, né? Na maioria dos vestibulares, é cobrado dessa maneira mais geral, né? E outras maneiras pode ser feita até por decomposição de vetores, que daí nós vamos analisar daqui a pouco, quando formos ver, né, movimento em duas dimensões, tá? E é onde eu vou usar basicamente esse caso mais geral. Mas olha só, o que eu quero dizer com velocidades perpendiculares? Eu me refiro a um corpo V1 que se move, um corpo 1 que se move com uma velocidade V1, né, numa certa direção e sentido, e um corpo 2 que se move a uma velocidade V2 perpendicularmente àquele V1. Né? O que é perpendicular? Os dois têm direções que fazem 90 graus um com a outra. Podem ser os dois a ponto de se encontrarem num certo ponto de interseção, podem estar se afastando um do outro, mas como é que eu vou determinar a velocidade relativa entre eles? Né? Porque para esse V2, analisando aquele V1 que está vindo, né, dessa direção, o que ele vai observar? Que ele está fazendo isso aqui, ó, está se aproximando dele, mas não de frente, se aproximando de diagonal, vamos dizer assim. Né? Para esse V2, eu estou observando isso aqui, ó, esse movimento, né? Que é basicamente
a ideia da diferença vetorial, certo? Como é que eu faria uma diferença vetorial aqui? Pensando na ideia, velocidade relativa, V2 menos V1. Né? Então, aí vem a regra do polígono, ok? Tem uma aula, certo? Na playlist de videoaulas aqui do canal, falando sobre toda essa questão vetorial, regra do polígono, todas as fórmulas de decomposição, mas é problema falando em vetores mesmo, né? Aqui eu vou só utilizar um conceito ou outro, tá? Quem quiser, pode ir lá acessar, certo? Aula de vetores. Bem, temos aqui V1, ou melhor, V2. V2. Como eu quero menos V1, eu vou pegar esse V1 e vou redesenhar ele, ó, sentido oposto, menos V1. Ó, aqui está apontando para a direita, vou apontar para a esquerda, né? E o que vai ser isso? É a velocidade de 2 em relação a 1. Ou seja, eu sou 1 aqui, em relação a eu estou no 1. O que eu estou vendo? Eu andando aqui nessa situação, eu estou vendo ele me aproximar com tal velocidade. Então, vamos ter isso aqui, ó, como velocidade relativa. Começa num, termina no outro, né? Velocidade relativa entre eles, certo? Como são perpendiculares, eu tenho essa situaçãozinha aqui, né? Claro, isso aqui eu estou falando de soma vetorial. Vetores têm direção e sentido. É diferente de uma soma algébrica. Mas pelo desenho aqui, a gente consegue pensar em alguma coisa que é pensar lá no Pitágoras. Né? Usar o teorema de Pitágoras, lá do triângulo retângulo. Ele surge aqui, surge em outros momentos também. Teorema bem importante. E como é que era o teorema de Pitágoras, né? Os quadrados dos catetos eram igual a soma do quadrado da hipotenusa? Era alguma coisa assim. Ah, devo ter falado tudo errado agora. Mas, olha só. A velocidade relativa ao quadrado em módulo, né? Esquece agora sinal, direção, sentido, é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, eu vou fazer uma soma, vem dizer agora, certo? Só que daí eu vou pegar quem? O quadrado de todo mundo. Então, acaba se juntando nessa situação aqui, só que agora está todo mundo ao quadrado, ok? E eu vou utilizar aqui de exemplo, né? Para V1, 3 metros por segundo, para V2, 4 metros por segundo, para dar o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5, que quando aparece uma questão dessa forma, a maioria dos triângulos que aparecem são triângulos pitagóricos do tipo 3, 4, 5, 6, 8, 10, triângulos, né, 3, 4, 5 e seus múltiplos. Ok? Quem quiser, dê uma pesquisada sobre isso, triângulo pitagórico, para ver que é um baita pulo do gato que evita de fazer toda uma conta, todo um trabalho com o teorema de Pitágoras, né? Mas como é que seria a relativa entre esses dois? Relativa ao quadrado seria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Aplicação direta da fórmula. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16, 25. O ao quadrado passa fazendo uma raiz. Raiz de 25 vai dar, então, entre esses dois, uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. E veja aqui que eu não tenho uma soma algébrica, 3 mais 4 igual a 7. Não, eu tenho uma soma vetorial. Entre esses dois, ó, um está indo na horizontal com 3 metros por segundo, outro na vertical a 4 metros por segundo, um encontra o outro, é como se um fosse se encontrar com o outro ao quê? A 5 metros por segundo, ok? Então, aqui a ideia da velocidade relativa é uma ideia vetorial, então tem que ter muito cuidado com a questão do sinal, com a questão do que está acontecendo, mas entender que a gente trabalha uma diferença vetorial. Então, é sempre bom fazer o desenho, certo? Aqui, a diferença dá para ver que é um menos o outro. Aqui, um mais o outro, por causa do... E aqui, perpendiculares, bem que vai acabar fazendo o teorema de Pitágoras, né? É o resultado que sai daqui, certo? Então, podemos concluir, tá?
que a velocidade relativa pode ser feita de uma maneira apenas, mas querendo considerar daí o que está acontecendo nesses três casos, os três casos principais, teremos então esse ponto aqui, certo? Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, com velocidade relativa, né? Um exemplo aqui. Tá? Só para finalizar essa parte, a gente começa a comentar, eu começo a falar sobre o movimento em duas dimensões, né? Que vai ser basicamente uma questão de decomposição vetorial, que vai ser importante para a próxima aula, quando a gente for falar de movimento oblíquo. Tá? Depois entramos no movimento circular, movimento harmônico, tá? Então as leis de Newton, certo? Bem, fazendo então aqui um exemplo, uma exposição, tá? Que é a seguinte, tá? Uma questãozinha era essa aqui. Temos um trem, tá? Eu vou desenhar só dessa forma. Um trem de comprimento, tá, 200 metros. E ao lado dos trilhos, temos um carro, certo? Um carro com uma velocidade que eu vou chamar de V1, tá? Esse V1 aqui, eu vou colocar, vou dar V2, na verdade, para obedecer a ordem. Tá? V2 eu vou colocar 15 metros por segundo, que dá mais ou menos 54 km por hora. E o trem com uma velocidade V1, tá? 10 metros por segundo, 36 km por hora. Né? Pensando que ele está pegando um trecho que recém saiu da estação e manteve essa velocidade constante. Tá? Vamos pensar esses valores como sendo valores constantes aqui, certo? Não adentrar a questão de MRUV, que fica melhor utilizando a ideia das funções horárias, certo? A questão da posição, pegando um ponto de referência. Mas aqui, como é que nós podemos fazer, né, essa questão? Tá? Pergunta. Tempo de ultrapassagem. Tá? Tempo de ultrapassagem, certo? E a distância, ou ΔX, tanto do carro quanto do trem. Tá? É as coisas que eu posso pedir aqui nesse exemplo. Primeiramente, vemos o seguinte, usando a ideia da velocidade relativa, tá? Claro, poderíamos fazer a questão do tempo de ultrapassagem pensando na questão do ponto de encontro, né? Entre aqui o ponto A, eu poderia dizer que está na posição x igual a 200 metros, né? Considerando aqui a origem, e o carro está na posição x igual a 0 metros. E fazer as funções horárias, tanto do carro para o trem, né? Pegando a função horária sempre da dianteira desse corpo extenso, ok? Considerando a traseira dele o ponto 0, né? Ignora esse pedacinho aqui, esse intervalinho, tá? Desconsiderando também as dimensões do carro, pensando ser muito pequenas com relação a todo o distanciamento. Mas bem, o que seria uma maneira de fazer? A velocidade relativa é um outro jeito, certo? Entre eles, como os dois estão em sentidos, mesma direção e mesmo sentido, relativa vai ser simplesmente 15 menos 10, calculando o módulo aqui. Então, velocidade relativa igual a 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade relativa entre esses dois, né? O tempo de ultrapassagem, melhor, o tempo, a gente já sabe que é uma variação de posição, de deslocamento, divididos por uma velocidade. Quando é que se termina a ultrapassagem? Bem, você começa quando o carro atinge a traseira do trem. Atinge não, mas ele chega na mesma linha horizontal aqui nesse caso. E ele termina a ultrapassagem quando ele passa, né, pela dianteira deste trem. Então, o que o carro tem que fazer? Ele tem que andar o quê? 200 metros
só que 200 metros em relação ao trem. Então, a gente tem um deslocamento aqui, ó, muito cuidado, relativo entre os dois. E a velocidade, bem, também vai ser relativa, né? Bem, o tempo, não tem o tempo relativo aqui, tá? Isso aí a gente vai ver lá mais adiante, quando for falar sobre a questão da relatividade de Einstein, vai ver quando é que essa coisa de tempo relativo acontece. Mas é um troço doido para deixar para depois, tá? Bem, aqui então temos que esse tempo de ultrapassagem vai ser os 200 metros divididos pela velocidade relativa entre eles, né? Ou seja, o tempo de ultrapassagem vai ser de 40 segundos. Então, eu vejo que esse carro, nessa velocidade, o trem naquela, leva 40 segundos para fazer a ultrapassagem, quase 1 minuto. Tá? Isso, o tempo de ultrapassagem. Outra informação que eu posso pedir é os deslocamentos tanto do carro quanto do trem. E, pegando a mesma equação, a gente vê que o deslocamento do carro, né, dá para fazer inclusive os dois ao mesmo tempo, simultaneamente aqui agora, e o deslocamento do trem é nada mais que o quê? Velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo. Agora o deslocamento em relação ao referencial de fora, né? Esses 200 metros eram em relação um ao outro, né? O carro tinha que andar, vamos dizer assim, 200 metros a mais para ultrapassar o trem. Aqui, vamos usar de uma maneira diferente, né? Podemos pensar até nessa distância a mais como talvez o ponto de encontro, né? Pega a distância relativa entre eles, pega a velocidade relativa entre eles, isso aí para qualquer situação, né? Podemos pegar vários movimentos ao mesmo tempo, pensar qual é o tempo de encontro em dois carros que vão se chocar, por exemplo, sei lá. Pega a distância entre eles, inicial, e pega a velocidade relativa entre eles. Tu vai ter o tempo, né, que vai levar para acontecer esse encontro. Eu posso fazer isso com qualquer situação, com qualquer sentido. Eu só preciso do quê? A distância que um está do outro, né, um relativo ao outro, e a velocidade relativa um ao outro. Simples, sem mistério. Certo? Agora, para descobrir o deslocamento que eles tiveram, o que eu faço? Velocidade vezes tempo de cada um. O carro, então, ali vai ser 15 vezes 40. E para o trem vai ser 10 vezes 40. Que aqui, então, vamos ter um valor de 600 metros. E aqui o valor de 400 metros. Né? Então, veja, o carro percorreu 600 metros. O trem percorreu 400. Tá? Mas essa diferença aqui, o que é? É justamente esse 200, a velocidade relativa, a distância relativa entre eles. Né? Porque para completar a travessia, como eu falei, o carro tem que ter andado 200 metros a mais. Bem, se o trem anda 400, ele tem que andar 200 a mais. 600. É o que nós encontramos ali nesse exemplo aqui que eu citei. Falando da velocidade relativa entre esses dois corpos. Aqui é um exemplo, né? Tem vários exemplos, várias questões, vai estar aí no link da descrição, só acessar os exercícios, ok? Mais para frente, realizo até um vídeo só resolvendo questões dessas listas, né? Pegando uma seleta para resolver. Ok? Mas aí é para vocês estudarem, certo? Próximo ponto é com relação ao movimento em duas dimensões. Que é meio que dei uma leve palhinha ali quando eu falei velocidade relativa, velocidades perpendiculares, mas quando eu falo em duas dimensões eu posso pensar em 2D, né? Ou seja, vertical com horizontal, né? Vertical uma dimensão, horizontal outra dimensão, né? Então, o movimento em duas dimensões é uma combinação do movimento vertical com horizontal, né? No MRU, movimento retilíneo, eu pensava numa direção, uma linha reta. Retilíneo uniforme, mente variável, a mesma coisa. Próximo conteúdo, o lançamento oblíquo já vai ser diferente. Vai ser um movimento com duas dimensões, uma vertical e uma horizontal. E a gente vai ver só uma leve palhinha aqui do que seria isso.
ok? Para basicamente introduzir o próximo assunto, mas que igual eu vou refalar ali no movimento oblíquo, certo? Mas bem, como é que começa essa questão do movimento em duas dimensões, né? Pensar aqui num plano espacial, y em metros, sim, coloquei ao contrário sem querer, e o x também em metros. Aí pensar numa situação, tá? Aqui um corpo visto de cima, certo? Pensar aqui num carro visto de cima, tá muito mal desenhado, mas é o que eu consigo fazer por enquanto. E esse carro ele não está andando com relação a x ou com relação a y, ele está, vamos assim dizer, entre um e outro, uma velocidade v, certo? Então, o movimento em duas dimensões, o que nós podemos considerar aqui? Seguinte, pegando este ângulo com a horizontal, vou chamar de ângulo θ, tá? Eu vou poder organizar esse movimento, tá? Aqui é só uma parte introdutória, certo? Eu vou poder desmembrar esse movimento na diagonal, né? Como eu não tenho, eu só tenho as referências verticais e horizontais, né? Posições verticais e horizontais, como se fosse uma espécie de batalha naval. Eu vou desmembrar esse V em duas componentes. Deixa eu pegar outra cor aqui, aqui 3, 4 vezes. Aqui. Eu vou desmembrar esse V de duas formas. Uma parte horizontal, que eu vou chamar de Vx, que é nada mais que a representação do movimento horizontal desse cara, e uma vertical, que eu vou chamar de Vy, que é uma representação do movimento da parte vertical do movimento, né? Muito cuidado. O que eu estou fazendo? Eu não estou colocando velocidades novas aqui. Não. Eu estou pegando esse V, estou apagando ele e desmembrando. Não, esse V na diagonal é, na verdade, um movimento para cima e para a direita ao mesmo tempo, né? Então, eu só separei, né? A gente pode pensar que um análogo, né, nos controles de videogame, mas antigamente, por exemplo, o Super Nintendo, muitos devem conhecer ainda, que tinha os botõezinhos direcionais, né? Hoje tem alavanquinha, mas antigamente, o que é um movimento diagonal? Como é que tu faria um movimento na diagonal? Tinha que apertar dois botões ao mesmo tempo, que era o para cima e o para o lado, né? Para fazer o quê? Ele ir para cima e para o lado ao mesmo tempo, certo? Então, eu tinha um movimento mais ou menos dessa maneira aqui, né? Então, era uma composição, ok? Próximo ponto, tá? É com relação a esses valores. Tem um ângulo θ, tem o Vx e o Vy. Esse Vx e esse Vy, tá? Eles, a gente diz que são independentes. São independentes. Ou seja, bem dizer, não vai influenciar o outro, né? Se por um acaso houver alguma interação, alguma ação vertical, por exemplo, sei lá, alguma força para cima, né? Alguém vai empurrar o carro para cima, ou vento até, na vertical ele só vai influenciar a parte vertical do movimento, tá? Enquanto a parte horizontal só vai ser influenciada por interações na horizontal, tá? Então, por isso que a gente diz que eles são independentes. Se um é modificado por ação de algum agente externo, não vai significar que o outro também vai ser, né? Um exemplo disso é o próprio lançamento oblíquo que nós iremos ver depois, que é quando um corpo é lançado, né, com um certo ângulo da superfície. O que acontece? Ele vai fazer essa trajetória por questão da aceleração gravitacional. Só que a aceleração gravitacional é uma aceleração, uma interação vertical. Ele não vai interferir na parte horizontal do movimento, certo? Então, o que acontece? Esse corpo, mesmo com a questão da gravidade, ele não deixa de ir para frente, né?
Claro, ele sobe e desce por causa da gravidade, mas ele sempre vai avançando para frente, né? Mas, claro, isso aí a gente vai ver com mais detalhes depois. Próximo conteúdo. Então, a gente diz que esses valores são independentes, certo? E esse movimento em duas dimensões, a gente pode ainda trabalhar com a ideia de trajetória junto. Eu já vou colocar um exemplo, que é uma questão que já não envolve cálculo, é mais a interpretação mesmo, para finalizar. Mas antes, esses Vx e Vy, né, temos as suas formas de calcular, ok? Claro, eu preciso desse ângulo, ok? E, bem, é importante aqui também vai envolver a questão vetorial, tá? A questão de decomposição de vetores. Vocês podem ver lá na videoaula de vetores, também está lá. Tá? Daí isso aí para qualquer vetores em geral, certo? Qualquer grandeza vetorial eu posso fazer essas decomposições. E vai ser o seguinte, Vx é igual a V, ou seja, vamos dizer assim, entre aspas, o valor total, certo? Nem pegar aqui a direção, mas pegar só o módulo, vezes o cosseno do ângulo θ. Cosseno é a função da trigonometria. Vy é V vezes o seno do ângulo θ. Então, o que acontece? Eu vou decompor esse V em duas componentes. Vx, que vai ser V cosseno, e Vy, que vai ser V seno, né? Para ajudar a lembrar um pouquinho, dá para pensar no círculo trigonométrico que a gente já viu da matemática. Que é o seguinte, o que nós tínhamos no círculo trigonométrico? É um círculo de raio 1, blá, blá, blá. O eixo horizontal representava quem? Representava o cosseno. O vertical representava o seno, né? Isso, claro, aqui, nesse primeiro momento. E aqui o ângulo θ, né? O que era o seno? Vamos dizer assim, era a projeção vertical, ou a projeção que a gente diz oposta ao ângulo. Né? Tá aqui o ângulo, ele está do lado. E o que é o cosseno? É a projeção horizontal, ou melhor, a projeção adjacente ao ângulo. Ou seja, o que está junto com o ângulo, né? Do lado. Tá? Você pode pensar nisso aqui. Esse aqui sendo o Vx, esse aqui sendo o Vy, esse aqui então sendo o V, né? O todo. Certo? Isso aqui, então, é relação à decomposição vetorial, a gente vai ver mais, um pouquinho mais de detalhe, onde é que isso aqui é importante ali no movimento oblíquo, certo? Mas se tratar de um movimento qualquer, a gente pode simplesmente pensar dessa forma aqui, certo? Bem, aqui um último ponto para finalizar, que daí é misturando a questão da velocidade relativa com a questão da movimento em duas dimensões, tá? Vou colocar um exemplo aqui, certo? Alguns exemplos só para demonstrar essa ideia. O azul e o preto deixa eu guardar porque eles acabaram. Então, vermelho, laranja e verde. Nós pensar, questãozinha clássica. Vou pegar aqui, temos um helicóptero, certo? E se desloca com uma certa velocidade v. Vimos esse helicóptero de cima. O laranja também está acabando. Certo? E nós vimos ele numa certa direção. Né? Não logo acima. Mas neste ponto, ele solta um pacote. Né? Alguma coisa que vai cair, ok? E aqui temos duas formas de ver esse movimento. Visão do helicóptero. O que acontece? O helicóptero está andando, ele solta o pacote e o pacote vai caindo. Né? Só que o que ocorre? Quem está dentro do helicóptero vai ver esse pacote cair. Porque ele cai por causa de quem? Por causa da ação gravitacional. Gravidade, eu falei, então a gente vai modificar o quê? Vertical. Esse movimento que o pacote estava fazendo dentro do helicóptero junto vai se manter.
Então, o que acontece? O pacote vai vindo para frente junto, que é como se eu andasse e largasse alguma coisa. Essa coisa vem junto comigo. Né? Então, a visão de quem está no helicóptero vai ser a seguinte, vai ser simplesmente vendo esse pacote cair em linha reta. Né? Por quê? Porque o pacote vai estar acompanhando o helicóptero enquanto cai. Então, quem está vendo de cima vai ver isso aqui, ó, caindo. Né? Mas, na verdade, ele está fazendo isso. Agora, a visão daquele carinha, vou chamar ele de A, né? A visão de A vai ser o quê? O pacote caindo enquanto ele se desloca para frente. Vai ser algo mais ou menos dessa forma aqui. Né? Não vai ser um movimento vertical, vai ser um movimento parabólico. Né? Por quê? Porque eu tenho movimento vertical, horizontal, desculpa, que é quando sai desprende do helicóptero, só que ele vai caindo, adquirindo velocidade. E aí, bem, se o movimento está adquirindo velocidade, a tendência da trajetória é ir para a direção desse ganho de velocidade, né? Claro, não ficando exatamente igual, por causa que sempre vai existir esse componente aqui nesse caso. Mas isso aqui é uma situação que vai envolver daí a questão, falando de trajetória, movimento em duas dimensões, a questão do movimento relativo, né? Que, ó, visão do helicóptero, eu estou colocando o referencial aonde? No helicóptero. Visão de A, estou colocando ele aonde? Ou é referencial? O próprio A. Né? Essa questão de referencial é uma coisa que foi muito importante na física, pois conseguiu fazer com que nós nos livrássemos daquela visão geocêntrica, né, do universo, de que a Terra era o centro do sistema solar e tudo girava em volta. Né? Por que a gente pensava isso? Porque para nós parecia que estava tudo parado e era o Sol que se locomovia. Mas não, a gente sabe hoje que a Terra gira em torno do Sol. Mas o primeiro ponto de vista foi conseguir entender essa questão do ponto de vista do referencial. Né? Eu consegui ver que, dependendo de quem está vendo o movimento, pode ver um movimento diferente. Né? Então, inclusive, quem está num avião, por exemplo, muito alto, parece que não vê movimento nenhum da superfície, certo? Sendo que o avião está mais de 1000 km por hora, né? Quase, certo? Então, a se tratar desses movimentos, né? Foram vários assuntos aqui, falando de velocidade média, relativa, composição de movimentos, tá? É para introduzir o próximo assunto e algumas situações que nós precisávamos esclarecer aqui, até porque essa questão da cinemática é uma questão que é conteúdo que cai em todos os vestibulares, às vezes é o que mais cai, então é uma coisa que tem que ser vista com um pouco mais de cuidado. Né? Claro, os outros conteúdos também serão vistos com bastante cuidado, certo? Então, bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários, mandar por e-mail no final do vídeo, tá? Espero que vocês aproveitem essa aula. Bons estudos e até a próxima!